Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito amor e muito carinho, mais uma Pílula Inspiradora do Bem. Sextou de novo, né, gente? Sexta-feira, dia de Evangelho no Lar, nossa espiritualidade em seu lar daqui a pouquinho. Estou aguardando vocês às 10h30, juntos, para que a gente possa celebrar, né, Jesus, celebrar principalmente esse despertar da consciência de uma nova vida. Mas, meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês a respeito da importância de mantermos uma mente saudável em meio a um mundo muitas vezes nada são. Tem se falado muito sobre saúde mental. Não sei se vocês leem muito a respeito ou têm muitas informações a respeito, mas saúde mental hoje é um dos principais temas que chama a atenção dos médicos ao redor do mundo, haja vista a quantidade de pessoas, né, que têm apresentado transtornos mentais de alguma ordem, o que naturalmente acaba escapando, né, para os sistemas de saúde, problemas das famílias e, consequentemente, na sociedade. E a grande verdade, gente, é que quando a gente expande o conceito do que seria ter saúde mental, a gente vai muito além do que qualquer eventual código, né, ou descrição que está lá no CID, né, no famoso Código Internacional de Doenças, para um processo do nosso dia a dia, que é muito mais amplo. Para mim, pelo menos, todas as pessoas que não estão em paz consigo mesmas, que vivem ansiosas ou tensas, mesmo que isso no dia a dia seja visto como algo comum, discutindo no trânsito, brigando com as famílias, ou muitas vezes chegando à noite, sem aproveitar direito o seu dia, ou irritado demais com seus problemas físicos, muitas vezes desanimados com a existência, isso também é um transtorno mental. Né? A gente normalmente não considera assim, por não ser algo patológico, mas se a gente não cuidar, vira patológico. O excesso de pensamentos negativos, gente, durante muito tempo, é uma patologia, sim. É uma patologia da mente, é uma patologia do espírito que não consegue reeducar a si mesmo para lidar com positividade frente a muitos desafios da vida. E olha, eu não estou romantizando nada não, viu? Eu sei que não é fácil viver na Terra. Para ninguém. Não é verdade, pessoal? Para ninguém. Se você for conversar com uma pessoa enferma, se é fácil estar enfermo, claro que ela vai dizer que não. Se você for conversar com alguém desempregado e perguntar se é fácil estar desempregado, claro que a pessoa vai dizer que não. Se você for conversar com uma pessoa que acabou de se divorciar ou terminou um relacionamento, seja qual for, ou num caso extremo, passou por uma traição e perguntar, tá fácil? É claro que a pessoa vai dizer que não. Se você for conversar com alguém que acabou de se despedir de um ente querido, de um ser amado, e perguntar se é fácil passar pelo luto, é claro que a pessoa vai dizer que não. Se você for conversar com alguém que tem algum problema financeiro e a pessoa está lá, né, com uma corda no pescoço, sem saber o que fazer, e você fala, você tem paz? É claro que ela vai dizer que não. E por aí afora, né? Então, ninguém está romantizando os nossos desafios, eles existem na Terra. Mas, gente, apesar de, a gente precisa seguir. E nossa saúde mental depende disso. A gente precisa aprender, gente, com a flor de lótus que cresce no meio do pântano. Já pensou nisso? A flor de lótus é um dos grandes símbolos da natureza para nos mostrar que em meio ao caos a gente pode encontrar um pouco de paz e ordem. E essa é a proposta do Evangelho, né? O Evangelho, gente, ele nos convida a um mergulho interior onde nós vamos encontrar paz e quietude dentro de nós, mesmo quando aqui do lado de fora tudo estiver agitado. Quanto maior a agitação, maior a bagunça, a turbulência do lado de fora da sua vida, maior deveria ser o seu empenho, o seu ímpeto de mergulhar do lado de dentro. Porque isso é que vai fazer diferença. Quando a gente se conecta com Deus em nós, através do silêncio, e a maioria das pessoas não sabe fazer silêncio, as pessoas são muito barulhentas, nós somos muito barulhentos. Né? Quando a gente fecha a boca para fazer silêncio, aí a gente arranja um jeito de ficar ouvindo algum som ao redor, ou mesmo assim a nossa mente fica muito turbulenta e agitada, não é assim? Mas quando a gente aprende a superar essa barreira da turbulência interna, seja pela oração, seja pela meditação, seja pela contemplação, são várias ferramentas, né, que nos ajudam nesse processo, a gente consegue ir além. E aí você vai além dentro de você, da sua alma, de onde você já foi. E é exatamente aí
que mora a paz que a gente tanto procura. É uma paz, gente, que o mundo não tem como nos dar. É uma paz que a gente só consegue obter se a gente se alimentar das vibrações mais elevadas da gratidão, se a gente se alimentar das vibrações mais elevadas da esperança. E isso vai mudando todo o nosso processo interno, naturalmente, de dentro para fora, modificando o nosso psiquismo, nossos corpos espirituais, nosso corpo físico, muda o padrão vibracional, muda, consequentemente, os espíritos que a gente atrai, as pessoas que a gente atrai e as oportunidades que a gente cria. Então, em última instância, a saúde mental verdadeira é baseada na reforma íntima, sustentada, direcionada no campo do bem. E essa mente saudável, apenas fruto da capacidade de amar e de viver com compaixão e com a paz interior, apesar da confusão do lado de fora, é que vai te permitir encontrar a lucidez que você tanto procura. Olha como essas questões são importantes. Então, desejo a você que nessa sexta-feira você experimente um pouco mais de paz, né? Quem sabe? Esse final de semana não vai ser diferente. Respira fundo, vai para um cantinho, 10 minutos com Deus, comece a criar intimidade com essa paz interior, que você vai ver, ela vai mudar a sua vida. Ou se vai. E se quiser ajuda com alegria, daqui a pouquinho tem o Evangelho lá, né? 10h30 com vocês, para a gente trabalhar essa conexão ainda mais profunda. No mais, um beijo grande, estou aqui na expectativa para a nossa palestra social em Maceió, na terça-feira, você é nosso convidado, venha participar, é gratuito. A entrada são alimentos, né, de preferência cesta básica, se você puder trazer. O que você puder trazer para a gente ajudar as famílias e as instituições em necessidade. E, puxa, vai ser uma honra poder começar nossas atividades sociais aqui com vocês em Maceió. Tá bom? Então, olha, um beijo grande, que Deus te proteja, muita luz e paz. E muito obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Também está buscando se libertar dessa agitação interna. Você vai ver. Demora um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Vamos fazer isso juntos, hein? Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.